Bom dia a todos os deputados, assessores, senhoras e senhores aqui presentes, quem nos acompanha pela TVAL. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Eu quero colocar em discussão e votação a ata da 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam a ata permaneçam como se encontra. Está aprovada. Passamos à ordem do dia. Vamos ser mais célere possível, porque nós temos bastante projeto hoje para fazer a discussão. PP Colasso pediu para inverter, para colocar ele em primeiro da ordem de dia, foi conversado com os demais deputados, então iniciaremos com o deputado PP Colasso para relatar os seus projetos, depois seguiremos a ata, normalmente Volney Weber, Fabiano da Luz e assim por diante. Então passo a palavra para o deputado PP Colasso. Obrigado, presidente. São alguns projetos que nós temos hoje a incumbência de relatar, então vamos tentar ser o mais breve possível. Primeiro, a mensagem de veto número 1218/2022, de autoria do Governo do Estado, do Governador do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei complementar número 008/2020, de autoria do deputado Milton Robbos, que altera a lei complementar número 465/2009, que cria o Tribunal Administrativo e Tributário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, para que as deliberações empatadas sejam decididas a favor do contribuinte. Trata-se de mensagem de veto que vetou totalmente autógrafo ao projeto de lei complementar número 008.4/2020, que altera a lei complementar número 465 de 2009, que cria o Tribunal Administrativo e Tributário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, para que as deliberações empatadas sejam decididas a favor do contribuinte, por entender ser inconstitucional. É o sucinto relatório. Voto. Ao analisar esses autos, infere, primeiramente, em relação à admissibilidade de mensagem de veto em exame, que há de ser admitido em seu processamento formal por essa Assembleia Legislativa. Quanto ao mérito, embora as manifestações da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, encerrem opinião contrária ao autógrafo do projeto de lei em tela, em face de alegados vícios de inconstitucionalidade, peço vênia para delas divergir, porquanto entendo improcedentes. Quanto à alegada inconstitucionalidade formal, entendo que incabível, pois a matéria não está elencada entre aquelas cuja competência é privativa do governador do Estado. Quanto aos aspectos de inconstitucionalidade material trazidos, faz-se necessário tecer as considerações que seguem. A. Da alegada ofensa ao princípio implícito da supremacia do interesse público. As razões de veto aduzem ao projeto de lei complementar, sobrepõem interesses privados ao interesse público. Entretanto, há que se dizer, é frágil tal fundamento, eis que uma decisão administrativa contra a Fazenda não significa por si só uma decisão contrária ao interesse público. O entendimento de que uma decisão contrária ao fisco e, por conseguinte, a favor ao contribuinte, é uma decisão contrária ao interesse público, parece, a meu ver, uma manifesta confusão entre interesse público e interesse do poder público, qual seja a supremacia da arrecadação, ainda que sob o risco do processo administrativo injusto. Ademais, não se pode ignorar que importantes representantes da sociedade civil, do poder público e até mesmo entidades participantes do TAT, manifestaram-se favoravelmente à matéria, que foi objeto de discussão no âmbito da Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização, restando, a meu ver, clara e inequívoca a preservação do interesse público. B. Da alegada ofensa ao princípio da presunção da legitimidade dos atos administrativos. Entre as razões de veto, aduz-se que o projeto de lei complementar ofende o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Não entendo que haja indiscutível presunção de legitimidade e independência dos atos praticados pelo Tribunal Administrativo Tributário. O TAT é, usando os exatos termos do texto do seu regimento interno, vinculado diretamente ao secretário de Estado da Fazenda. O TAT é formado em primeira instância por julgadores de processos fiscais,
os quais proferem decisões singulares, portanto, não paritárias, sendo escolhidos entre servidores do próprio fisco e que necessariamente são subordinados ao presidente do TAT. O presidente e vice-presidente do Tribunal Administrativo Tributário atuam também como presidentes das câmaras recursais e são livremente escolhidos e nomeados pelo chefe do Poder Executivo, que ora veta integralmente o autógrafo ao texto do projeto de lei complementar em comento. Por fim, são os presidentes das câmaras recursais os responsáveis pelo voto de desempate nos julgamentos, o que deturpa por completo e anula a paridade nas votações, segundo o COFEM. C. Da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Entre as razões de veto está a suposta ofensa ao inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, que expressa: a lei não excluirá da apreciação ao Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tal posicionamento não poderia estar mais inadequado, pois, no meu entendimento, o princípio incerto no inciso 35 do artigo 5º está situado no capítulo dos direitos e garantias individuais, indicando que o destinatário desse princípio é, no caso em tela, o contribuinte e não o Estado. Não obstante, quando o processo administrativo tributário é desenvolvido sob a égide dos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, não há razão para a Fazenda não ficar vinculada à decisão nele proferida. Se assim é, não há razão para que a Fazenda pugne pelo interesse de agir, pois como pretender desfazer judicialmente a decisão que ela própria proferiu no exercício da função de julgar? Estaria admitindo que sua decisão não foi justa, que não ocorreu o devido processo administrativo em seus sentidos formal e material? Que motivação teria a administração ao recorrer ao Poder Judiciário para modificar a decisão que ela mesma tomou dentro de um processo que aduz estar em acordo com a lei e com os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da segurança jurídica, da finalidade e da razoabilidade? Por tais razões, entendo que aplicar o princípio da inafastabilidade da jurisdição também ao poder público, em nome de uma pretensa isonomia, é um equívoco de interpretação do referido inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto tão somente ao contribuinte deve ser reservado o direito de impugnar a decisão administrativa que lhe for contrária, por meio processual adequado em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Em face do exposto, quanto à análise exigida deste colegiado, voto pela admissibilidade formal da tramitação processual da mensagem de veto número 1218/2022 e no mérito pela rejeição de veto integral aposto no autógrafo do projeto de lei complementar número 008.4/2022. Mensagem de veto 1218/2022, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre veto total ao projeto de lei complementar 08/2020, de autoria do deputado Milton Obos, que altera a lei complementar 465 de 2009, que cria o Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para que as deliberações empatadas sejam decididas a favor do contribuinte. Deputado Pepe Colasso, ora relator, apresentou seu voto pela admissibilidade e rejeição integral ao veto. Eu coloco em discussão com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Camilo Martins, nobres colegas, deputada Ana Campanholo, pessoal que nos assiste, quem está aqui também na CCJ. Eu peço vistas com toda a máxima vênia ao deputado Pepe Colasso, vistas em gabinete. Vistas concedidas ao deputado Márcio Machado, a mensagem de veto 1218/2022. Só vamos combinar quando for pedir vista para a gente não precisar ler todo o voto. Próximo projeto de lei, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, de número 0364/2022, que declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina o digestivo Bonicam. Eu peço a retirada de pauta. Tá? Concedido. O próximo projeto de lei, 0259/2022, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a lei
número 18.337, 2022, que dispõe sobre o programa Time da Defesa de Ação Disciplinar com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica, abuso sexual e uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública e adota outras providências, com o fim de prever aulas em autodefesa feminina. Em atenção ao disposto no parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, considerando que o presente projeto de lei é idêntico ou pelo menos semelhante ao projeto de lei 0245/2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, solicita a essa comissão que requeira a primeira secretaria da Assembleia Legislativa para que os dois projetos tramitem conjuntamente. É para pensar. Pedindo a pensamento do projeto. O apensamento tem que ir para voto? Deputado relator PP Colasso pediu apensamento ao projeto 259 de 2022, o projeto de lei. Qual é o número, PP? É o 0259. 0259/2022. Apensada qual? Apensada do deputado Rodrigo Minotto. Qual o número? 059/2022. Do deputado, desculpa, presidente, deputado Rodrigo Minotto, 0245/2022. Certo. É só o apensamento que está sendo votado agora e não a aprovação. Não, apensamento. A aprovação vem no outro dia. Deliberação sobre a aprovação é em outra ocasião, não é hoje. O Hoje relator somente o apensamento. pediu só o apensamento. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permanecem com os contas. Está aprovado o apensamento, ora solicitado pelo relator. Obrigado, senhor presidente. Próximo projeto de lei é o número 0004/2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que altera o artigo 11 da Lei número 13.136, de 25 de novembro de 2004, para possibilitar o parcelamento do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Matheus Cadorim, Napoleão Bernardes e Gessé Lopes, com fim de alterar a Lei número 3.136, de 2004, para permitir o parcelamento do imposto sobre ITCMD em até 48 parcelas mensais. Na reunião do dia 18 de abril de 2023, requereu-se diligência externa à Secretaria do Estado da Fazenda, sendo aprovado o requerimento por unanimidade dos deputados membros da CCJ presentes nessa sessão. Sobreveio, então, resposta da Secretaria do Estado da Fazenda, que não se opôs ao parcelamento, apenas se limitou a informar que está estudando a matéria e pode apresentá-la em eventual pacote tributário. O voto. Compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento. Em relação à constitucionalidade sob o prisma material, a meu juízo, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente. Relativamente aos demais pressupostos de observância por parte deste colegiado, legalidade, juridicidade e regimentalidade técnica legislativa, não constatei óbices a regular tramitação processual. Da mesma forma, a Secretaria de Estado da Fazenda, na resposta à diligência, não fez oposição ao parcelamento, apenas afirmou que o mesmo está em estudo pela Secretaria, o que, ao meu ver, não impede a Assembleia Legislativa de tratar o tema. Pelo exposto, no âmbito desse colegiado, com fulcro nos regimentais artigos 72, inciso 1, 144, inciso 1, 209, inciso 1 e 210, inciso 2, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei número 0004/2023. PL 004/2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que altera o artigo 11 da Lei 13.136 de 2004 para possibilitar o parcelamento do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Eu coloco aqui o parecer do deputado PP Colasso pela admissibilidade da matéria. Em discussão, com a palavra o deputado Napoleão Bernardes. Deputado presidente, caros colegas, querida colega Ana Campanholo, todos que nos acompanham aqui na Comissão de Constituição e Justiça, em primeiro lugar, meu agradecimento ao relatório do deputado PP Colasso pela sua compreensão acerca da matéria e compartilhando aqui com os colegas. Esse é um projeto de lei que foi aprovado na legislatura passada. À época teve a iniciativa dos deputados Milton Olmos, Bruno Souza e Gessé Lopes,
ele acabou, naquela ocasião, sendo vetado pelo governador por uma questão de redação. Então, somente por uma questão de redação. Sobreveio a nova legislatura, eu acabei encampando esse projeto ao lado do deputado Matheus Cadorim e também do deputado Gessé Lopes, e aquela recomendação, então, da Procuradoria do Estado, que recomendou o veto naquela ocasião, aquela questão tão somente de redação, ela foi readequada. E reiniciou, portanto, a tramitação aqui dessa matéria. Houve o requerimento de diligência, houve a resposta da Secretaria da Fazenda, validando, portanto, o entendimento quanto à concordância em relação a essa matéria. Fez essa observação bem colocada pelo deputado relator Pepe Colasso, de que se está se estudando para incluir no programa de ajuste fiscal do Estado de Santa Catarina, o que evidentemente não obsta a continuidade da tramitação até aqui. Em lá na frente, vindo essa disposição no programa de ajuste fiscal, é uma questão aqui de entendimento da casa, do apensamento e da melhor solução de técnica legislativa. Mas é importante que siga tramitando até que venha o programa de ajuste fiscal com essa nova redação. Então, só para contextualizar a importância até social dessa matéria, o ITCMD é aquele imposto de nome difícil, mas que as pessoas na prática acabam conhecendo no momento mais difícil das suas vidas. Com a morte de alguém, vem a questão do surgimento desse imposto. E aí a pessoa vai descobrir que, ao receber uma herança, a alíquota de Santa Catarina é a mais cara do Brasil. Pode chegar a 8%. Aí, eventualmente, alguém da família morre, recebe a herança, e para ter direito à segurança jurídica daquele patrimônio que recebe por herança, a pessoa vai ter que pagar 8% do valor daquele patrimônio. Às vezes a pessoa recebe o patrimônio, mas não necessariamente tem o dinheiro para quitar aquilo. 8% do patrimônio de alguém realmente é um valor muito, muito, muito alto. E as pessoas vão reconhecer isso no momento mais difícil da sua vida. Eventualmente também numa separação, num divórcio, que haja partilha de bens. Às vezes alguém em vida quer proteger, né, algum familiar seu, faz uma doação e aí vai deparar com essa situação. E aí o que a gente percebe na prática é que há uma série de inventários, sejam nos fóruns, sejam nos cartórios, parados justamente pela falta da quitação desse imposto, porque 8% é um valor muito alto. Por iniciativa de deputado, não se pode mexer na alíquota. Agora, por iniciativa de deputado, a gente pode contribuir no parcelamento. E é tão somente isso que visa esse projeto, ampliar a possibilidade de parcelamento dos atuais 12 meses para 48 meses. E olha só que contrassenso. O ITCMD é como se fosse uma autodeclaração, é como se fosse um imposto de renda. Então vamos supor que alguém de boa fé, né, vá pagar lá o seu ITCMD. Esse alguém hoje pode parcelar em 12 vezes. Pelo projeto de lei, em sendo aprovado aqui pela Assembleia, vai aumentar para 48, pelo menos ameniza, e pode permitir uma série de regularizações de inventários que estão parados hoje nos fóruns, nos cartórios, dando segurança jurídica. Porque às vezes acontece de ter a herança da herança, e aí dá uma confusão danada, né, no processo judicial, e aí fica realmente um clima inseguro para todos. No modelo vigente, no modelo atual, se alguém de má fé faz a declaração errada e sofre uma penalidade, esse alguém na penalidade pode parcelar em 24 meses. O sujeito de boa fé hoje pode parcelar no máximo em 12. Se alguém de má fé, né, conta uma mentira ali na autodeclaração e é penalizado, hoje o parcelamento já é de 24 meses. Então o projeto garante o parcelamento em até 48 meses, em todos os casos, para pelo menos, né, dar uma oportunidade de que mais pessoas possam fazer valer o seu direito. Se vier lá no PAFISC, né, que bom, né, vamos ter incorporado essa medida lá. Enquanto isso, segue tramitando aqui e eu penso que é uma medida de bom tom para aliviar o bolso do contribuinte e garantir a segurança jurídica em relação a esses episódios. Continua em discussão. Só contribuindo, né? Eu acredito, senhor presidente, deputados, deputada Ana, que isso venha a proporcionar um incremento de receita para o Estado. Isso vai favorecer e incentivar as pessoas a concluir seus processos ou tomar a decisão de fazer aí já, né, o encaminhamento de doação ou, né, de regularizar a situação de inventário ou então por uma possível separação, coisa parecida. Então, acho que isso vem ao encontro de uma receita maior para o Estado. Então, continua em discussão. Não havendo mais, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a admissibilidade ao projeto de lei 004/2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que altera a lei, o artigo 11 da Lei 3.136 de 2004. E, por fim, o último projeto de lei da manhã de hoje, relatado por esse deputado, que é o de número 0177/2023,
de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que altera a lei número 17.762, de 7 de agosto de 2019, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação nas hipóteses que especifica e estabelece outras providências. De autoria do deputado José Milton Schaeffer, o projeto de lei pretende incluir dispositivo na lei contemplando as cooperativas permissionárias e concessionárias de distribuição de energia elétrica registradas no Estado de Santa Catarina com benefício do crédito presumido sobre o ICMS anual a recolher. 1. No montante de 20%, desde que tais recursos sejam destinados à construção e melhoria de redes trifásicas, incluídas obras voltadas a programas sociais relacionados à universalização e disponibilização de energia. Ou 2. No montante de 50%, no caso tais recursos sejam aplicados na construção de subestações e linhas de transmissão. O voto. No tocante à constitucionalidade, primeiramente sob o ângulo formal, não vislumbrei nenhum vício, tendo em vista que a matéria objeto da propositura em questão. No que tange aos pressupostos da legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, observe que o projeto de lei está apto a regular tramitação nesse Parlamento. Pelo exposto, no âmbito desse colegiado, voto pela admissibilidade do prosseguimento de tramitação processual do projeto de lei número 077/2023. Projeto de lei 177 de 2023, de autoria de José Milton Schaeffer, que altera a lei 17.762 de 2019, que dispõe sobre a isenção de impostos sobre operação relativa à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O relator é pela admissibilidade. Eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Volney Weber. Esse projeto ele é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento econômico, inclusive, do nosso Estado. Mas, precisamente, também dar uma garantia que as nossas cooperativas de distribuição de energia possam ter a capacidade de investimentos. Uma vez que hoje elas são reguladas pela ANEEL, e a ANEEL não proporciona você ter uma tarifa vantajosa, fazendo com que tenha um fluxo de caixa elevado para futuros investimentos. Então, resumindo, a ANEEL controla a energia distribuída, a menor tarifa com a melhor qualidade. Sendo assim, quando dos investimentos não tem capacidade. Então, a proposta desse projeto, ela vem garantir com que tenhamos isonomia. A Celesc, hoje, ela já tem essa vantagem de um percentual do imposto ICMS produzido através da venda da sua energia, reter para investimentos em infraestrutura energética. As cooperativas não estão possibilitadas a isso. Então, nada mais é do que pedir autorização do governo do Estado de que as cooperativas também possam fazer os seus investimentos nas redes, na ampliação das redes trifásicas, que muitas vezes já estão saturadas ou não existem ainda nas pontas dos municípios, na área rural, e também no investimento das subestações, bem aqui relatou o deputado Pepe Colasso. Uma vez de que as subestações elas existem, estão saturadas e novos negócios ali não nascem, e os negócios ali estabelecidos, empresas e área também rural, elas não conseguem expandir mais as suas atividades pelo fato de estar limitado ao fornecimento da energia. Enfim, resumindo, a subestação ela está saturada, não tem mais capacidade de dispor energia para investimentos futuros. Sendo assim, há um travamento aí no desenvolvimento econômico da região, da própria cooperativa e das pessoas, fazendo com que fica restrito aí a geração de imposto, a geração de renda, a geração de emprego, desenvolvimento do nosso Estado. Então, aqui está se solicitando simplesmente que as nossas 22 cooperativas estabelecidas no nosso Estado de Santa Catarina, que recolhem aí em torno de 200 milhões de ICMS, e que atende mais de 1 milhão de cidadão catarinense, ela possa aprovar o projeto de investimento futuro no governo do Estado. Aprovado o projeto, ela possa reter o imposto para fazer o investimento da infraestrutura necessária. Então, é buscando isonomia.
Isso é um projeto que vem ao encontro aí do crescimento do nosso Estado, com certeza, onde o Estado empresta um pouquinho, mas vai receber já de volta, porque esse recurso é só durante o investimento daquele equipamento. Finalizou o investimento, volta de novo aquela cooperativa a recolher o imposto para a fazenda de uma forma normal. Então, é um projeto muito interessante para todo o nosso Estado, independente de governo, independente de não, é um projeto importante para Santa Catarina. Continue em discussão. Com a palavra o deputado Thiago Zilli. Queria parabenizar o PP Colasso pelo voto, né, importante da cooperativa. O deputado Volney Weber também fez a frente parlamentar em defesa das cooperativas e também pela questão da isonomia, como o deputado falou, porque a Celesca representa 92% de atendimento em Santa Catarina, as cooperativas 8%. E na época onde o governo do estado não conseguia chegar, as cooperativas fizeram o trabalho. E hoje, também pelo projeto do governo do Jorginho Melo, de investimentos de 500 quilômetros na rede trifásica, eu acho que as cooperativas vão contribuir com isso. E eu acho que é um projeto importante, porque a energia elétrica hoje trifásica ela é essencial. Então, parabéns ao deputado Volney Weber, ao deputado Zé Milton, que propôs, e ao teu voto, deputado Vossa Excelência, me convenceu. Vou voltar junto. Em discussão, com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. O projeto, de fato, é importante. O deputado José Hamilton Schaefer entrou em contato comigo também. Vai ter uma ampla discussão na Comissão de Finanças, que também é terminativa, no qual o Cleverson, que é o secretário da Fazenda, estará presente. E, de fato, nós precisamos ampliar. Santa Catarina não pode mais parar, tem que ir para frente. E como é que a gente consegue isso? Com potência, com energia. E nada mais justo que ter essa isonomia. Então, nós entendemos a importância, nós vamos votar a favor e que lá se discuta o mérito, a questão financeira e se tem alguma questão que o Estado possa fazer um ajuste na Comissão de Finanças. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o projeto de lei 177/2023 aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado PP Colasso. Agora voltamos para a hora do dia com a palavra o deputado Volney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados, deputada Ana. Tenho aqui para a relatoria 3 projetos de lei, né? Tem o PL 338/2022, de autoria do deputado Nilson Berlander, que institui o apadrinhamento de espaços e equipamentos públicos de lazer, cultura, recreação e esportes pertencentes exclusivamente ao Estado de Santa Catarina. Esse projeto ele já se encontrava pautado e, após isso, a gente recebeu diligência do Executivo com indicações de melhoria ao projeto. Achei pertinente essa proposição do Executivo e, desta forma, então, eu peço a retirada de pauta para buscar os ajustes desse projeto. Ok, deputado. Buscar o seu melhoramento. PL 0064/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo, que, abre aspas, declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Amigos do 25º Batalhão de Navegantes e altera o anexo único da Lei de número 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Esse projeto eu solicito diligência, encaminhamento de diligência interna ao gabinete da deputada proponente para complementação da documentação da entidade. Então, simplesmente para buscar ajustes também e dar, né, a continuidade legal de tramitação. Então, diligência a esse projeto. Projeto de lei 064/2023, pedido de diligência. E, por fim, o PL de número 144/2023, de autoria do deputado Altair Silva, que, abre aspas, altera o anexo único da lei de número 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para dar nova redação à data alusiva com o título, abre aspas, mês de maio, fecha aspas, da tabela referente ao mês de maio.
A proposta é incluir no mês de maio ações de promoção de sanidade animal e vegetal de Santa Catarina. O autor justifica que, abre aspas, Santa Catarina é destaque internacional na produção de alimentos e o agronegócio é responsável por aproximadamente 70% das exportações e por mais de 30% do produto interno bruto, o PIB estadual. Portanto, é de suma importância a conscientização da sociedade catarinense acerca dessa condição diferenciada e da necessidade de manutenção de status sanitário, que é responsabilidade de todos. Da análise sobre o prisma da constitucionalidade formal, observo que não há reserva de iniciativa sobre o tema, revelando-se legítima sua proposição por parlamentar, que a matéria vem estabelecida adequadamente por meio de projeto de lei ordinária, de igual modo no que atina a legalidade e juridicidade. Não vislumbrei óbice ao prosseguimento da matéria em tela, entretanto, quanto à técnica legislativa, entendo haver a necessidade de adequação ao texto, conforme a Lei Complementar de número 589/2013, do que resulta a emenda substitutiva global que ora apresento. Projeto de Lei 144/2023, de autoria do deputado Altair Silva, que altera o anexo 1 da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para dar nova redação à data alusiva ao título mês de maio da tabela referente ao mês de maio. O relator, deputado Volney Weber, apresenta o substitutivo global, que eu coloco agora em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. O substitutivo global ao projeto de lei 144/2023. Agradeço o deputado Volney e agora passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, deputada Ana, todos que nos acompanham. Eu tenho 3 projetos de lei. Eu começo pelo 199/2021. Que assegura o atendimento ginecológico às gestantes que se encontrem sob a tutela do Estado em presídios penitenciárias e centros de atendimento socioeducativo durante o período pré-natal, parto e pós-parto. Autoria do deputado Rodrigo Minotto. Trata-se do projeto de lei que pretende assegurar, por meio do Sistema Único de Saúde ou de plano privado de saúde, conforme caso. Defende o autor que o projeto de lei citado é relevante uma vez que não há, nas unidades prisionais femininas, profissionais especialistas na saúde da mulher, como ginecologista. Por essa razão, as detentas são assistidas por enfermeiras da unidade. A matéria em pauta foi encaminhada a esse órgão fracionário e, na sequência, arquivada em razão do término da legislatura, com posterior desarquivamento, retornando à tramitação no estágio em que se encontrava, a teor do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno do Poder, para a deliberação desta Comissão de Constituição e Justiça sob a relatoria desse deputado. Ad contínuo solicitei e restou aprovada a diligência à Secretaria de Estado da Segurança Pública, à Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, à Procuradoria-Geral do Estado e ao Conselho Estadual dos Direitos Humanos para manifestação sobre o assunto, sublinhando-se a seguir as principais declarações advindas desses órgãos. Resultante da diligência, destaca-se que a Procuradoria-Geral do Estado posicionou-se pela inexistência de vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade no conteúdo da proposição em tela. A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativo asseverou que no sistema socioeducativo catarinense todas as gestantes que estão cumprindo a medida têm seus direitos garantidos e que inexiste contrariedade ao interesse público. A Secretaria de Estado da Segurança Pública também não vislumbrou oposição ao interesse público e, finalmente, o Conselho Estadual dos Direitos Humanos posicionou-se favoravelmente à proposição em apreço. No voto, procedendo ao exame dos autos em curso, no que concerne à constitucionalidade formal, verifica-se que o projeto de lei em discussão restou vinculado pela espécie normativa adequada para seu intento, não ofendendo as hipóteses elencadas no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual, que estipula competências legislativas de cunho privativo do governador do Estado.
Relativamente à constitucionalidade material, tem-se que a proposição em análise versa sobre matéria relacionada à saúde temática que se encontra expressa em Carta Estadual de Santa Catarina, no âmbito da legislação concorrente entre Estado e União nesses termos. Ademais, em sede de diligência, a Procuradoria-Geral assim se expressou sobre a matéria em estudo. Salienta-se que todos os entes federativos possuem competência para assegurar a efetividade da saúde pública e tanto a Lei de Execução Penal quanto a proposição legislativa que ora se examina vão ao encontro das regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente regras de Bangkok, instituídas com fundamento na recomendação da Resolução 2010-2016, de 22 de julho de 2010, do Conselho Econômico e Social. Caso o projeto de lei em comento seja aprovado, o Estado de Santa Catarina estará adequando a legislação à peculiaridade local, uma vez que adentra em pormenores não aventados na Lei de Execução Penal. A respeito dos demais aspectos regimentais a serem observados por esse órgão fracionário, não foram vislumbrados óbices ao regular prosseguimento da matéria. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 199/2021. Projeto de lei 199/2021, de autoria do Rodrigo Minotto, que assegura o atendimento ginecológico à gestante que se encontra sob tutela do Estado em presídios penitenciários e sendo atendimento socioeducativos, durante o período pré-natal, parto e pós-parto. O projeto vem relatado pelo deputado Fabiano da Luz, que é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o referido projeto. Também tem aqui requerimento de diligência ao projeto de lei 37/2022. Retornam a esta comissão os autos do PL 37/2022, que altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar utilidade pública estadual o Grupo Escoteiro Iguaçu. Tal projeto foi arquivado em razão do término da legislatura e, após desarquivado a pedido da autora da proposição, deputada Luciane Carminati, em 16 de maio de 2023, em observância ao despacho do segundo secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira. Relembro aos pares que, no âmbito desse colegiado, foi aprovado por unanimidade o diligenciamento interno à autora na reunião de 13 de abril de 2022 para que fosse requerido à entidade o encaminhamento a esta Casa dos documentos, ata de fundação, estatuto social, lei de utilidade pública para cumprir exigências. Com efeito da análise da documentação acostada eletronicamente aos autos, constatei que a entidade não atendeu à diligência anterior, vez que deixou de apresentar os seguintes documentos: a ata de fundação, o primeiro estatuto, além disso, a ata da eleição e posse da diretoria em exercício e a lei de utilidade pública municipal acostados aos autos não cumprem as exigências legais. Por esse motivo, senhor presidente, eu faço mais uma vez diligência interna à autora da proposta de lei, deputada Luciane Carminati, a fim de que encaminhe os autos, os seguintes documentos faltantes: a ata de fundação, o primeiro estatuto social, a ata de eleição e posse da diretoria em exercício e a lei de utilidade pública municipal, publicada em meio oficial da entidade que pretende ser declarada de utilidade pública. Projeto de lei 037/2022, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera o anexo 1 da lei 18.278 de 21, que consolida os atos normativos e concede título de utilidade pública do âmbito do Estado de Santa Catarina. O referido projeto de lei relatado pelo deputado Fabiano da Luz solicita diversas diligências. Eu coloco em discussão um pedido de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência ao referido projeto de lei. Também projeto de lei 91/2022, que altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Missão Vida Nova de Xanxerê, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. A matéria foi lida na sessão plenária do dia 26 de abril de 2022
e posteriormente arquivada. Não. No dia 28 de junho de 2022 foi requerida diligência interna ao autor da proposição para que solicitasse à entidade a complementação de documentos trazidos aos autos. No entanto, no dia 16 de janeiro de 2023, o projeto de lei foi arquivado de acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa e, uma vez desarquivado, nos termos do parágrafo do RIALESC, para sua tramitação aqui na Comissão de Constituição e Justiça, foi designado a relatoria quando, preliminarmente, em 21 de março de 2023, exarei voto por nova diligência interna ao autor da matéria. No retorno dos autos, verifiquei que a diligência foi adequadamente respondida, tendo sido sanadas todas as pendências documentais nela aludidas. Eis que se encontram presentes nos autos todos os documentos. No voto. Todavia, no tocante à técnica legislativa, entendo imprescindível apresentar emenda modificativa, de modo a retirar a emenda e o artigo 1º do projeto. Isso porque, na emenda, o nome do município em que a entidade está sediada foi descrito como parte da denominação da associação, o que não procede. E no artigo 1º, falta o enunciado de praxe para esse tipo de proposição, identificando o município em que a entidade tem sua sede, com sede no município de Xanxerê. Tudo em atenção às disposições da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto 0091-2022, nos termos da emenda modificativa ora anexada. PL 091-2022, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que altera o anexo 1 da Lei 18.278 de 21, que consolida atos normativos com sentido de utilidade pública estadual do Estado de Santa Catarina, a fim de declarar a utilidade pública estadual a Associação Missão Vida Nova de Xanxerê. O relator apresentou a admissibilidade com emenda modificativa. Eu coloco em discussão o voto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 091-2022 com a emenda modificativa ora apresentada. Muito obrigado, deputado Fabiano. Agora passo a palavra à nobre deputada Ana Campanholo. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de retirar de pauta um dos projetos sob minha responsabilidade. Numa conversa com os partidos, a gente decidiu apresentar na próxima semana o projeto de lei 290 de 2021, então retirado de pauta. Ok. O outro projeto sob minha responsabilidade é um projeto muito simples, do colega de partido, o deputado Nilson Berlanda, o projeto 84 de 2023, que institui no âmbito de Santa Catarina o programa Livro para Todos, a ser implementado nos terminais de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. O projeto meritório, muito simples, mas antes de apresentar nosso voto, gostaríamos de diligenciar a Casa Civil, Secretaria de Educação e Procuradoria-Geral do Estado. Projeto de Lei 084-2023, deputado Nilson Berlanda, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa Livro para Todos, a ser implementado nos terminais de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro. Deputada Ana Campanholo, ora relatora, apresenta pedido de diligência. Eu coloco o pedido de diligência em discussão e em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Pedido de diligência. Muito obrigado, deputada Ana. Trabalhou bastante hoje. Agora vou passar a palavra para o deputado Napoleão Bernardes. Obrigado, presidente. Deputada Ana, colegas deputados, todos que nos acompanham. Apresento parecer ao projeto de lei 154/2023, de autoria do eminente colega, o querido deputado Márcio Machado. Trata-se de um projeto de lei de autoria do querido colega deputado Márcio Machado para alterar a lei que prevê penalização sobre as atividades relacionadas à prática da farra do boi. A proposta atualiza a legislação vigente para tratar de 3 temas principais. 1. A atualização dos valores atribuídos às multas vinculadas aos atos considerados lesivos aos animais. 2. Ampliar o rol das ações penalizáveis para incluir o transporte dos animais, bem como a cessão de espaço para a prática. E 3. Revogar atribuições anteriormente vinculadas à Polícia Militar, como a lavratura do auto e a instauração do processo administrativo. Esse é o relatório, vamos ao voto.
Da análise do projeto de lei sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, constato atendidos os pressupostos formais, considerando que a proposta encontra-se veiculada por espécie legislativa adequada e que o tema não encontra reserva da iniciativa alheia à competência do Instituto Parlamentar. Ademais, rememoro que o escopo da matéria não versa sobre reformulação e nem mesmo reestruturação dos órgãos do Poder Executivo. Ao contrário, ao revogar o atual parágrafo único do artigo 3º da lei vigente, o legislador perfectibiliza a constitucionalidade da norma. No que concerne à materialidade, corroboro com o entendimento firmado pelo STF em diversos julgamentos que garantem os direitos dos animais, com fundamento comum no artigo 225 da Constituição da República. O posicionamento da Corte, STF, é claro e objetivo no que condiz à vedação, à proibição das práticas que coloquem em risco a função ecológica da fauna e da flora e que submetam os animais à crueldade. Mais especificamente, a jurisprudência foi firmada por meio do recurso extraordinário 153531 de 1997, que assim estabeleceu o paradigmático e clássico caso da farra do boi em Santa Catarina, que diz textualmente: a presunção do direito à cultura não dispensa a proibição da submissão de animais à crueldade. O direito à cultura não pode atestar ou dar um salvo-conduto à crueldade de animais, não é um salvo-conduto para o cometimento de crimes. No tocante à qualificação dos tipos de infração, bem como dos valores relacionados às multas, entendo que o legislador exerceu a sua atribuição típica sem qualquer anomalia constitucional ou vício de legalidade, e chamo a atenção para o fato de que a proposta, além de tudo, aprimora a norma vigente no que compreende a boa técnica legislativa ditada pela Lei Complementar 589 de 2013, bem como atendo. Ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, opino pela aprovação do projeto de lei 154/2023. Projeto de lei 154 de 2023, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei 17.902 de 2020, que dispõe sobre aplicação de multa para pessoas que participem da tradição açoriana conhecida como farra do boi em território catarinense, e estabelece outras providências para aumentar o valor da multa aplicada aos infratores, prever sanções a quem comercializar ou transportar animais e ou ceder veículo ou espaço físico para tal prática. Deputado Napoleão Bernardo, relator da matéria, trouxe o voto pela aprovação da matéria. Eu coloco aqui em discussão. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Cumprimento, deputado relator, deputado Napoleão. Obrigado pela celeridade, por esse olhar tão importante no que tange aos animais. O que nós estamos fazendo? Nós estamos acirrando, fechando o cerco contra essa prática que infelizmente insiste em continuar, reduziu bastante, e que essa lei, que nós estamos melhorando ela, já é de minha autoria. Agora nós estamos multando quem transporta o animal, o motorista e o dono do caminhão. Se for agora praticado em terreno privado, o dono do terreno ou o comodatário. Então nós estamos fechando para que a gente possa extinguir, já é crime e infelizmente não estava dando muito certo, multamos e, de fato, nós estamos reduzindo. Então, quero pedir a vênia dos nobres deputados para que a gente possa avançar ainda mais no que tange a proteção, porque não faz sentido esse masoquismo, sentir prazer com a dor de um animal. Então, ele bate no animal pensando que o animal é Judas, mas Judas é a encarnação da ação nele no animal. Porque nós somos bons e ruins, né? Essa nossa dualidade. Então ele encarna algo negativo, batendo, o animal vai, corre para dentro do mar, vai para dentro das casas das pessoas, estraga patrimônio, porque ele está se salvando, e ainda depois de tudo isso, a cidade que mata o animal. Só que daí tem uma DPF agora, já aprovada, e uma ação civil pública de Joinville que proíbe o abatimento de animais que sofrem maus tratos. Então, já tive uma conversa com o doutor Vicari para que o Estado de Santa Catarina não se omita uma decisão do STF. Não pode matar o animal. Pega o animal, deixa em quarentena, faz exame, porque ele não está vindo do Rio Grande do Sul, nem do Paraná, porque é muito caro. Então, daí o vereador pega uns pilinha, vai comprando, candidato a prefeito para poder conseguir aqueles votinhos.
E aí fica essa prática e é cultura. Cultura também, eles traziam negros da África, também era cultural. Então a gente tem que romper isso e eu fico muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir a matéria, eu coloco em votação o parecer do deputado Napoleão Bernardes ao projeto 154/2023. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório do deputado Napoleão Bernardes ao projeto de lei 154/2023. Muito obrigado, deputado. Agora passo a palavra para o deputado Márcio Machado, que tem alguns projetos a relatar no dia de hoje. Vamos lá. Então, pelo princípio da celeridade, peço a vênia dos nobres deputados para que eu possa relatar 2 projetos. Projetos da mesma temática. Um deputado Pedro Baldiceira inclui o morango produzido em Santa Catarina na alimentação escolar da Rede Pública Estadual de Educação, bem como o deputado Neudi Sareta inclui o pinhão, que é uma semente maravilhosa nessa nossa época, e fico muito feliz de ser relator desses 2 projetos, tanto o morango quanto do pinhão. E os 2 projetos é pela admissibilidade e tramitação dos projetos em tela. Projeto de Lei 099/2023, deputado Neudi Sareta, que dispõe sobre a aquisição do pinhão produzido pela agricultura familiar, economia popular solidária e pelos empreendimentos familiares rurais do estado de Santa Catarina para sua inclusão na merenda escolar da rede de ensino estadual. E o projeto de Lei 129/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que inclui o morango produzido em Santa Catarina na alimentação escolar da rede pública estadual de educação básica. Ambos projetos relatados pelo deputado Márcio Machado e ambos pela admissão da matéria. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado ambos projetos. Projeto da Lavra, deputada Ana Campanholo, já me soltou um raio laser a hora que eu entrei ali pela porta. Dispõe sobre a proibição da publicidade através de qualquer veículo de comunicação em mídia de material que contém alusão à orientação sexual e gênero ou movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes no estado de Santa Catarina. Fiz um estudo aprofundado. E, de acordo com a Constituição Federal, a propaganda comercial como competência legislante privativa da União, entendo a questão do vício formal e peço para a admissibilidade. Inadmissibilidade. Projeto de Lei 213/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo, que dispõe sobre a proibição da publicidade através de qualquer veículo de comunicação em mídia de matéria que contém alusão à orientação sexual e gênero ou a movimentos sobre diversidade sexual relacionada a criança e adolescente no estado de Santa Catarina. Senhor presidente. O voto do deputado Márcio Machado é pela inadmissibilidade da matéria, pela inconstitucionalidade. Eu coloco em discussão. Eu vou pedir vista. Sim, eu só quero explicar. Deputada Ana Campanholo tem a palavra. Senhor presidente, de fato, depois que nós lemos o parecer do deputado Márcio, viu só, Márcio, que querida, nós concordamos que a maneira como o projeto está descrito apresenta inconstitucionalidade. Nós não podemos, obviamente, proibir uma publicidade que tramita, que é veiculada em nível nacional, somente dentro do estado de Santa Catarina. Então, nós gostaríamos de readequar. Talvez vamos conversar com o deputado Márcio, não sei. Agora o PP sinalizou que vai pedir vista. Pedir vistas. Tá certo. Vistas concedidas ao deputado PP Colasso. Muito obrigado, deputado PP Colasso, de me salvar desta. Não consegui nem dormir. Vamos lá. Projeto da Lavra do governador do estado, Jorginho Melo, altera o artigo 10 da Lei 5.684, de 1980, que dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Trata-se de projeto de iniciativa, então, do governador, que dispõe sobre serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e estabelece outras providências para, principalmente, implementar sistema informativo para o monitoramento, aperfeiçoamento e gerenciamento do sistema de transporte e padronizar a forma de fiscalização e regulação do serviço de transporte pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. Fazendo, então, os estudos, entendo da importância do projeto, não vejo nenhum óbice na questão de legalidade e constitucionalidade, então meu parecer é pela admissibilidade
do projeto 98 de 2022. Projeto de Lei 98 de 2022, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 10 da Lei 5.684 de 1980, que dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e estabelece outras providências. Projeto ora relatado pelo deputado Márcio Machado, vem pela admissibilidade. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o referido projeto. Dando continuidade, relatório e voto ao projeto de lei 79 de 2023, da lavra do deputado Jair Mioto, declara de utilidade pública a Associação 20, Falar de Jesus. Então, analisando toda a documentação acostada aos autos, não vejo nenhum óbice. Então, projeto corriqueiro de utilidade pública e voto pela admissibilidade do mesmo. Projeto de Lei 079 de 2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que declara de utilidade pública a Associação 20, Falar de Jesus, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 21. Projeto veio relatado pelo deputado Márcio Machado pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. No que tange ao projeto 4.5 de 2021, da lavra da deputada Ana Campanholo, no qual cuida de projeto de resolução de autoria da deputada para criar a Procuradoria Especial do Homem no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Foi requisitado diligências à mesa diretora, a mesa ainda não se manifestou, então estou ratificando o pedido de diligências. E assim eu peço aos nobres colegas para que a gente possa aprovar e encaminhar para a mesa, assim se manifestar. Projeto de resolução 004/2021, de autoria da deputada Ana Campanholo, que cria a Procuradoria Especial do Homem no âmbito do Estado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O relator Márcio Machado pede a ratificação da diligência à mesa diretora. Coloco em discussão, em votação. Senhor presidente, gostaria apenas de conversar rapidamente com os deputados. Obrigada por diligenciar a mesa, porque, inclusive, quando nós votamos aqui nessa casa no ano passado a criação da Procuradoria Especial da Mulher, eu debati muito nessa CCJ a constitucionalidade e o interesse público da criação dessa comissão, desta Procuradoria, levando em conta que a nossa Procuradora-Geral era uma mulher e, por questões, inclusive, de economia, todas as procuradorias temáticas haviam sido removidas para que tivéssemos uma Procuradoria-Geral cujo nome geral significa justamente atender a absolutamente todos. E nos muitos debates que nós tivemos aqui sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher, quando tive que construir um parecer divergente, um voto divergente, eu fiz um requerimento à casa, um requerimento à mesa diretora a respeito da proposição da Procuradoria Especial da Mulher. E agora, muito convenientemente, agradeço o deputado Márcio por estar também fazendo a mesmíssima coisa, porque o nosso projeto que cria a Procuradoria Especial do Homem é absolutamente idêntico ao que criou a Procuradoria Especial da Mulher. O que também significa que o deputado Napoleão Bernardes, na semana que vem, poderia criar a Procuradoria Especial do Idoso e o deputado Márcio, a Procuradoria Especial da Criança e dos Adolescentes e dos Homossexuais e dos Trabalhadores e dos Animais, que é a causa do deputado Márcio. Então, nós aprovamos nessa casa a Procuradoria Especial da Mulher. E eu venho agora com um projeto que vai incluir a outra metade da população catarinense. O projeto da Procuradoria Especial do Homem. E agradeço o deputado Márcio pela diligência à mesa diretora. Obrigada. Continua em discussão. Pedir diligência não havendo, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao projeto de resolução 004/2021 pela sua ratificação. Então, o último projeto na minha alçada, presidente, é o projeto de lei 74 de 2023, de autoria da deputada Paulinha, obriga as empresas concessionárias de serviço do serviço público de transporte hidroviário, fluvial, lacustre ou marítimo, como balsas, ferryboat, canoa ou similar, de propriedade do Estado, de municípios ou da iniciativa privada, de receber como forma de pagamento da tarifa a utilização do sistema PIX, ou cartão de débito ou de crédito, de todas as bandeiras existentes no território nacional. Fazendo um estudo na questão da legalidade e constitucionalidade,
necessitou-se fazer um substitutivo global para que possamos garantir o projeto, haja vista que ele é meritório, para que não tenha nenhum tipo de dúbio interpretamento no que tange a legalidade. Então, peço a aprovação do projeto com emenda substitutiva global. Projeto de Lei 074/2023, de autoria da deputada Paulinha, que obriga as empresas concessionárias do Serviço Público de Transporte hidroviário, fluvial, lacustre ou marítimo, como balsas, ferry-boat, canoa similar de propriedade do Estado, de municípios ou de iniciativa privada, a receber como forma de pagamento da tarifa a utilização do sistema bancário PIX, ou através do cartão de débito ou crédito de todas as bandeiras existentes no território nacional. Projeto relatado pelo deputado Márcio Machado, no presente momento apresenta um substitutivo global ao projeto. Eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Napoleão. Presidente, caros colegas deputados, deputada Ana, todos que nos acompanham, eu venho aqui compartilhar com os colegas um entendimento favorável pela aprovação desse projeto de lei, até para dar um testemunho em relação a algo que tem acontecido, por exemplo, na travessia entre Navegantes e Itajaí, através do ferryboat que opera por lá. Nós estamos em 2023. Hoje, no Brasil, a maior modalidade de pagamentos já se dá pelo sistema PIX. E aí nós temos uma autorização pública precária para um sistema que opera lá há mais de 40 anos sem concessão, mas que está lá operando. E aí, a operadora do ferryboat, por exemplo, de Navegantes Itajaí, não aceita PIX, não aceita cartão de crédito e não aceita cartão de débito. Nos dias de hoje, é muito comum que as pessoas estejam sem dinheiro consigo. Eu, particularmente, estou sem dinheiro vivo na minha carteira já há alguns meses. Fazendo um exemplo claro, nos pedágios, cada cidade talvez tenha a sua cultura. Lá na nossa região, em Blumenau, por exemplo, a gente tem a cultura dos pedágios. Entidades beneficentes fazem pedágio na sinaleira. Como já se percebeu que as pessoas não têm mais dinheiro consigo no carro, o que os pedágios beneficentes estão fazendo? Entrego lá o QR Code para o Pix. Domingo à noite eu estava na missa, estava sem dinheiro. E aí o que passa lá junto com a cestinha? O Pix. Esses dias, já faz um ano, eu fui abordado num estacionamento de supermercado por um morador de rua lá de Blumenau. E me reconheceu. Falou, pô, prefeito e tal, tô precisando de uma ajuda. Aí eu botei a mão no bolso e falei, querido, tô sem nenhum dinheiro aqui. Falou, prefeito, eu tenho Pix aqui. E até foi a maior doação que eu já dei, porque eu achei ele tão criativo e tão ligado que ajudei via Pix. Então o morador de rua está com Pix, a igreja está com Pix, os pedágios beneficentes estão com Pix. Aí uma operadora de serviço público não opera nem com Pix, nem com cartão de crédito, nem com cartão de débito. O que tem acontecido lá é uma barbaridade. Tem mulher grávida, em dia de chuva, sendo expulsa do ferryboat. Eles fazem uma confusão lá. A pessoa tem dinheiro. Ela não tem dinheiro vivo, mas ela pode pagar no Pix, ela pode pagar no cartão de crédito, cartão de débito. Aí eles falam, não, a gente não aceita nenhum dos três. Já fizeram mulher grávida dar ré no carro, causando tumulto e confusão e não deixando atravessar, porque a pessoa tem dinheiro para pagar. A empresa é que não tem a condição de receber. E aí a pessoa é penalizada, impede o direito de ir e vir. Já aconteceu, inclusive, comigo. Eu estava engarrafado na BR-101, o Waze indicava o ferryboat como caminho alternativo. Era o desvio possível. Eu estava com a minha esposa e minha filha. E eu não tinha dinheiro. E eu nem fui para não ter confusão. Mas quantas pessoas são impedidas no seu direito de ir e vir? Há uma situação grave, igualmente grave, para ver o grau assim de desrespeito em relação a essa operação. A Assembleia Legislativa aprovou na legislatura passada uma lei que garante aos pacientes renais crônicos o direito à equiparação para esse tipo de benefício de gratuidade de transporte, a equivalência à pessoa com deficiência. Porque o paciente renal crônico, traduzindo em miúdos, o sujeito que faz hemodiálise, esse alguém, ele faz hemodiálise 3 ou 4 vezes por semana, fica ligado na máquina 4 horas por dia, às vezes por anos, até conseguir o seu transplante. E aí a Assembleia, na legislatura passada, aprovou um direito de equiparação dos pacientes renais crônicos à pessoa com deficiência. E como é que se comprova isso em Santa Catarina? Qual é o documento legal? A carteirinha da Fundação Catarinense de Educação Especial, que emite, então, para esses pacientes renais crônicos. E o que essa empresa faz? Não, esta carteirinha a gente não aceita. Tem que ter um laudo médico com atestado especializado, ou seja, eles burlam a lei na cara dura. Se a lei fala em laudo médico especializado, beleza, mas a lei não fala nisso. Então, o comprovante oficial de Santa Catarina é a carteirinha da Fundação Catarinense de Fundação Especial, que eles ignoram.
Depois de ter denunciado esse tema, o que eu tenho tido de relatos de mulheres grávidas, pessoas com crianças recém-nascidas, gente indo para o hospital sendo expulsa do ferryboat, porque óbvio que tem dinheiro para pagar, mas não tem dinheiro vivo. E aí eles não aceitam nem Pix, nem o cartão de crédito, nem o cartão de débito. Então eu quero aqui enaltecer a importância desse projeto de lei, que dita o óbvio, né? Porque isso é uma relação de mercado. Deputado Zilli, seu comércio não é obrigado por lei, mas o senhor ia optar por não receber Pix, cartão de crédito, cartão de débito, ia fechar o negócio, ia falência. Então, eles estão coagindo as pessoas porque as pessoas são dependentes daquele sistema, né? Enfim, enquanto outras alternativas de mobilidade não se concretizam e vão acontecer, mas no curto prazo é preciso aquilo. Então, é um desrespeito. E esse projeto de lei é muito importante nesse sentido. Em paralelo, até para compartilhar com os deputados, nós aprovamos na sessão da semana passada um requerimento à ARES, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos, justamente cobrando firme essas duas situações, enquanto esse projeto tramita, mas em paralelo, né, enfim, afinal o Estado, né, tem que botar ordem nas coisas. Então que a Secretaria de Infraestrutura e a Agência Reguladora cobrem firme as outras modalidades de pagamento e que, por vez por todas, também regularizem a situação dos pacientes renais crônicos que hoje, né, enfim, estão impedidos do seu direito por um capricho, entre aspas, dessa empresa que nem nota fiscal emite nas suas operações. Continua em discussão. Deputado Pepe Colasso. Rapidamente, presidente, deputado Camilo, parabenizar também a autoria deste projeto, deputada Paulinha, mas só para deixar mais evidente as declarações aqui do deputado Napoleão, lá no sul do estado também a gente tem uma situação muito parecida, que é a operação da balsa, que atravessa o canal da Laguna e também não se aceita Pix, não se aceita cartões, tanto de débito quanto de crédito, e muitas questões de discussões acabam ficando evidentes, né, e acontecendo nessa travessia, e o que a gente nota é o desconforto do cidadão que usufrui e precisa usar aquele sistema de transporte. A gente vê muitos são os cidadãos acabando tendo que comprar. Um dia desse eu estava passando lá, eu também estava sem recurso, e pegar uma fila na lanchonete do lado, com mais de 6 pessoas, para comprar um chocolatinho, para poder a pessoa dar 10 pila de troco para a gente poder pagar a travessia. Então, eu acho que essa regulamentação, esse regramento que está sendo feito, obrigando para que toda essa questão tenha obrigatoriedade de ser usada, é importantíssimo. Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir a matéria, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se conta. Está aprovado o projeto de lei 74/2023, sob a relatoria do deputado Márcio Machado. Muito obrigado, deputado. Agora passo a palavra para o deputado Thiago Zilli. Obrigado, presidente. Bom dia a todos de novo, deputada Ana, os deputados, colegas, pessoas que estão acompanhando. Sou relator do projeto PL 0259/2020, de autoria do deputado, nosso colega Márcio Machado, que dispõe sobre a disponibilização de acesso no portal da Delegacia da Polícia Virtual de Santa Catarina para o registro de ocorrências envolvendo crimes cometidos contra idosos. Rapidamente, só para parabenizar pelo projeto, para dar proteção às pessoas idosas, né? Houve uma complementação do deputado Mário Mota, que foi só para corrigir o texto, porque colocava como fato e especificou, né, a mudança para que qualquer denúncia contra o idoso pudesse ser aceito. Então, direto já no relatório, cuida-se do projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, que tem por objetivo a disponibilização do acesso do portal da Delegacia da Polícia Virtual de Santa Catarina para o registro de ocorrências envolvendo crime cometido contra idosos. Ao ser encaminhado à Comissão de Trabalho, à Administração de Serviço Público, o respectivo relator, deputado Mário Mota, destacou que o projeto de lei atende ao interesse público, ao passo que confere tratamento especial a um grupo de pessoas em reconhecida condição de vulnerabilidade. Entretanto, apresentou emenda modificativa com a finalidade de adequação redacional para o artigo 1º, excluir a expressão notícia de ato ou fato tipificado como crime contra idosos, mantendo somente a expressão crime contra idosos em consonância com o parágrafo único do projeto original, que senão
cerceava a defesa, porque usava só o Código de Defesa do Idoso. Pelo voto. Compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentabilidade e técnica legislativa de projetos ou emenda apresentados ao Parlamento. Os aspectos relacionados de propriação já foram devidamente analisados por essa Comissão de Constituição e Justiça, que por unanimidade aprovou o parecer exarado pelo deputado Ivan Nats. A emenda, conforme devidamente justificada pelo proponente, visa simples, mas pertinente adequação redacional, a qual impede a interpretação distorcida do texto legal. Ante o exposto, com base no regimento do artigo 72, inciso 1 e 144.1, voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade e aprovação do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0259/2020, com a emenda modificativa apresentada. Projeto de Lei 259/2020, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a disponibilização de acesso no portal da Delegacia de Polícia Virtual de Santa Catarina para o registro de ocorrências envolvendo crimes cometidos contra idosos. Conforme exarado pelo relator Thiago Zilli, foi apresentado uma emenda modificativa do deputado Mário Mota, o qual ele é pela admissibilidade e aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Deputado Márcios, com a palavra. Obrigado, presidente. Só para ratificar, obrigado ao deputado Thiago Zilli pela agilidade também. Nós estamos tramitando essa matéria desde 2020. É importante incluir também o idoso na Delegacia Virtual de Proteção das pessoas, do patrimônio. Nós conseguimos a aplicação da lei que trazia à tona a Delegacia Virtual de Proteção aos Animais de 2017 e que não tinha sido aplicada ainda. Então, na legislatura passada, nós conseguimos incluir nas delegacias virtuais. E hoje, a delegacia virtual, qualquer um tem um celular hoje. Muitas pessoas têm um celular e precisam também fazer. Porque tu sair de casa e ir para uma delegacia física, a pessoa não vai. Poucos vão. Porque tem que enfrentar fila e não sei o que e tal. E agora não, com o celular tu pode fazer uma denúncia, tu pode agregar valor, porque o idoso ele precisa ter uma proteção, precisa ter uma blindagem. Nós aqui, a gente vai andando aqui, sobe escada, tranquilo, mas depois de uma idade tudo é dificultoso. Até às vezes um cobertor no chão ele não consegue passar. A gente vê muito assim pela questão dos animais, né? A Alanis, ela tá já mais idosa, então ela anda mais devagar. E eu vejo pela minha avó também, quando ela estava viva, bem devagarinho. E é importante, quero aqui, para enaltecer também a presença do vereador Henrique Costa, de Otacílio Costa, o mais votado da história do mundo das Otacílios. E também seu amigo, o alemão, seja bem-vindo. Grande empresário, logo vai ter um hotel de qualidade para nós ficar lá também. Tá bom? Fico muito obrigado e peço a vênia dos nobres deputados que a gente aprove o projeto em tela. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais queira discutir o referido projeto, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o projeto de lei 259/2020, apresentado pelo deputado Márcio Machado, com a emenda modificativa do deputado Mário Mota. Muito obrigado, deputado Thiago Zilli. Pode continuar. Só fazer uma correção, presidente. Eu falei Código de Defesa do Idoso, o Instituto do Idoso, né? Código de Defesa do Consumidor, porque a gente é acostumado do comércio. Estatuto do Idoso. O projeto de lei 03.347/2022, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Cultural Alquimídia. Esse é um projeto já idêntico aos que foram aqui, rapidamente então, já para direto no voto, né? Nós fizemos a análise de documentação, tinha alguma coisa faltando, eles juntaram a documentação, né? E assim da documentação juntada aos autos, inclusive de respostas à diligência interna que foi realizada, verifica-se que a entidade atende aos requisitos da Lei Estadual 18.269/2021, e em especial aos seus artigos 2º e 3º, com a regular apresentação de documentos e congruência dos objetivos estatutários com o que exige a legislação.
Registra-se que, por medida de celeridade, a entidade apresentou diretamente a esse relator declaração ratificada de não qualificação como organização de sociedade civil de interesse público, ao passo que a constante nos autos constava com erro, o qual foi, portanto, restou sanado. Tal documento segue em anexo ao voto. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, voto com fundamentação nos artigos 144.1 e 72.1 do Regimento Interno pela admissibilidade e aprovação da tramitação do projeto de lei número 347/2022. Projeto de Lei 347/2022, de autoria da deputada Luciane Carminetti, que altera o anexo 1 da Lei 18.278 de 21, que consolida atos normativos que concede título de utilidade pública estadual, para fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Cultural Alquimídia. O projeto é relatado pelo deputado Tiago Zílio e vem pela admissibilidade e aprovação da matéria. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o referido projeto. Agora eu vou relatar aqui, são 2 ofícios e 2 projetos de lei. O ofício 016-2023 e o 017-2023 são ambos de entidade social que solicitam a declaração de utilidade pública. O 016 é da Associação Pro Brejaru de Palhoça, solicitando a alteração da lei que a declarou de utilidade pública da nova denominação entidade. E o de 017 da Associação Catarinense de Autismo de Balneário Camboriú, solicitando a alteração de lei que declarou utilidade pública para dar nova denominação. Antes ofícios são bem simples e ambos são pela continuidade da tramitação dos ofícios 016 e 017 na forma de projeto de lei de autoria dessa comissão. Então eu coloco em discussão ambos os ofícios. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovados os referidos ofícios. Projeto de lei 156/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva Valtic de Palhoça e altera o anexo 1 da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos com sede de título de utilidade pública do Estado de Santa Catarina. Esse projeto visa declarar a utilidade pública referida à associação. Os documentos foram encaminhados de forma correta, nos termos da Lei 18.269. Diante do exposto, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade e continuidade regimental da tramitação do projeto 156/2023. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. E, por fim, o projeto de lei 169/2023, de autoria do deputado Emerson Stai, que declara integrante do patrimônio do Estado de Santa Catarina a cachaça Butiá, que representa os sabores e fazeres do litoral catarinense e altera o anexo 1 da Lei 17.565 de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Passo direto ao voto. Tinha que trazer aqui para testar. O projeto veio com a justificativa do Departamento de Artesanato e Cultura de Base Açoriana, Mariscão do Zimba, ligado ao Núcleo de Estudo Açoriano da Universidade Federal, um dos maiores defensores do cultivo e preservação do butiá em Imbituba, e que de forma coordenada com várias famílias lançou a cachaça com butiá Mariscão da Zimba, produto artesanal que tem a finalidade de preservar a fruta e divulgar a cultura açoriana. Aduz ainda que, a partir da iniciativa deste produto, com a entidade cultural e artesanal entende que a cachaça com butiá deve ser reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Estado, que representa os sabores e fazeres do litoral catarinense. Procedendo à análise da matéria que concerne a constitucionalidade do âmbito formal, verifica a proposição restou veiculada como espécie normativa adequada para seu intento, não ofendendo do mesmo modo o elencado no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Dispositivo que estabelece as leis de iniciativa privativa do Governo do Estado. Com relação à constitucionalidade no aspecto material, entendo que o presente projeto não usurpa a competência da União para legislar sobre o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Isso porque a competência legislativa é concorrente, conforme prevê o artigo 24, inciso 7º da Constituição Federal. Em relação aos demais aspectos, observância obrigatória no âmbito dessa comissão, ou seja, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não vislumbra nenhum obstáculo a regular a tramitação da matéria neste Parlamento. Ante o exposto, voto
pela admissibilidade ao projeto de lei 169/2023 e prosseguimento de sua tramitação conforme as normas regimentais desse Parlamento. Coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o referido projeto de lei. Por fim, convoco amanhã, o horário é a 9h30, a votação do relatório do projeto Universidade Gratuita. Deixo a convocação a todos os membros dessa comissão e pergunto se na próxima terça faremos a última sessão ou não da Comissão de Constituição e Justiça. Faremos a última na próxima terça-feira, então, às 10 horas. Está encerrado. Agradeço os deputados, assessores e todos que estão nos assistindo pela TVAL. Um bom dia a todos.